Olá, meu nome é Esté e hoje falaremos sobre mais um livro do nosso autor do ano, As Luzes de Setembro, do Carlos Ruiz Zafón. Se você não conhece o projeto que eu faço aqui no canal, vou estar deixando aqui no box de descrição e nos cards o vídeo de apresentação do autor deste ano, onde eu faço então a apresentação do projeto, explicando o porquê que eu faço, o que é que acontece, para você estar conhecendo. Então vamos lá, conhecer um pouco sobre essa obra, essa edição e a história que a gente vai conhecer em As Luzes de Setembro. A edição, a versão que eu tenho aqui em mão, gente, é bem semelhante às edições anteriores. Essa edição é uma edição da Suma de Letras, é a quinta reimpressão da obra. A tradução vai ser pela Eliana Aguiar novamente, acredito que ela seja então ali a tradutora oficial do autor aqui no Brasil. Esse livro, para ser mais específico, será o primeiro livro em que teremos um sumário de todos os capítulos do livro. É um detalhe diferente, já que a gente não tem ali nos outros. As páginas continuam amareladas, fontes confortáveis e o tamanho seguindo a dinâmica do nosso Palácio da Meia-Noite também. É um tamanho confortável, tá? É um tamanho que não vai nos atrapalhar. Cabe dentro da bolsa, não é pesado, dá pra ir ler nele na versão física. Indo ali pro nosso background do livro em si, o autor, em sua nota, antes de iniciar o livro em si, ele vai nos contar a história da obra, de como que se deu ali a publicação do seu livro. E As Luzes de Setembro não é diferente. Ele vai nos contar então que esse livro foi escrito ali entre 1994 e 1995, enquanto ele estava em Los Angeles. Ele fala que uma característica que ele viu nesse livro, depois após essa nota que ele faz é bem depois, ele faz a nota em 2007, nessa edição que eu tenho aqui em mãos. Essa nota mostra que ele releu sua obra e ele diz que algo que ele viu que nesse livro em específico tem muito, é que tem mais elementos cinematográficos do que literários. E eu vou dizer, eu concordo nesse ponto. Muitas cenas, muitas coisas que acontecem nesse livro, se fosse para as telonas, eu acho que seria assim maravilhoso. Vamos então à nossa história, As Luzes de Setembro. Antes da gente começar a história, de conhecer os personagens, a gente então conhece na verdade bem por alto, sem saber nome, sem saber nada. A gente somente identifica quem irá receber a carta, que é a Irene. A gente conhece a Irene e a gente não sabe quem foi que enviou essa mensagem, mas que ali há um sentimento além de uma amizade, que há um interesse amoroso entre os dois, aparentemente. E essa pessoa que está escrevendo a carta, esse nosso narrador, para ser mais exato, ele então irá nos contar certas coisas que talvez aconteceu. Ele não vai ser muito específico, mas ele vai dizer, contando por alto, que ele estava lembrando dos locais que a Irene estava junto com ele antes da tragédia da história deles, o que fez com que eles se separassem. Ali naquela carta a gente vai ter então certos pontos da história sendo notificados, pontos da cidade aonde que vai ser ambientada a história sendo notificado. Então a gente já vai conhecer quais são os locais que irão acontecer coisas importantes e a gente sabe que algo aconteceu. A gente não sabe o que, a gente não sabe por que aconteceu e como que eles se separaram. E aí a gente então vai ali começar a obra, vai começar realmente o livro, né? A história. O autor nos leva lá para Paris, 1936. Acho muito interessante e muito importante que lembremos que 1936 ali em Paris era um momento assim, a Europa estava passando por um momento de turbulências políticas, já que a gente está ali no caminhar, no desenvolvimento da Segunda Guerra Mundial. Então esse ambiente, esse clima influencia em algumas coisas, alguns acontecimentos. A gente então vai conhecer ali, eu não sei falar a pronúncia certa desse nome, mas Sauvel. A família Sauvel, a gente vai conhecer eles ali num momento muito crítico. A gente vai conhecer então a Simone, que é a mãe. A gente vai conhecer o Dorian, que é o filho mais novo, e a Irene da carta, que é a filha mais velha do casal, e o Sr. Armand. Em específico, o Sr. Armand, a gente então descobre que a gente cai na história na noite em que ele veio a falecer depois de lutar mais de 6 meses por uma doença. Então a gente entende que ali, naquele momento, a família estava passando por uma tragédia. Mas essa tragédia, ela não foi só a perda
do pai, não foi só a perda do marido. A Simone, a mãe da família, junto com a Irene, começando a viver certas coisas diferentes. A Simone, por ser a mãe, ela começa agora a ser mãe solteira, que naquela época a gente sabe que não era algo fácil, não era algo bem visto. A Irene começa, com menos de 14 anos, ela viveu um trauma, ela era muito próxima do pai e ela vê o pai falecendo. E junto disso, a gente então vai viver um momento muito complicado, já que o pai era um homem cheio de dívidas. Após a morte dele, não passou nem dias, a Simone então começa a viver um momento muito conturbado junto com seus filhos, já que muitos agiotas, muitas pessoas vão atrás, empresários, pessoas que emprestaram dinheiro, começaram a ir atrás da Simone, pedindo e obrigando com que ela pagasse todas as dívidas do marido, já que a gente sabe, né? As dívidas não foram com o marido. A gente vai ver então a família Solvelli, entendemos que ela vai sair da realidade que eles tinham, uma família de conforto, então eles eram de uma classe social confortável, tinham uma boa casa, estudavam em um dos melhores colégios da cidade de Paris, e após a morte do senhor Armand, tudo isso acaba. A Simone então vê a necessidade e é obrigada a voltar a exercer sua profissão de professora. Eles mudam de casa, eles param de ter as melhores roupas, irem para os melhores locais. E a Irene, mesmo sem contar pra mãe, ela às vezes iria ali para um local de baile, que era um espaço ali, um salão de baile, onde que a Irene, com seus 13 anos, 14 anos, ela ia ali para ganhar uns trocados dançando com soldados. Então a gente vem iniciando a história já vendo a decadência da família Solvelli. Felizmente, a Simone, com a ajuda do senhor Laconte, um homem que cedeu a morada acima da loja dele para poder receber a família da Simone ali, para estar ajudando, porque sabendo a dificuldade financeira que ela estava passando, em troca de serviços do filho mais novo de mensageiro, né? Esse monsieur, ele consegue uma proposta de trabalho para a senhora Simone. Seria maravilhoso, uma promessa de trabalho ali na Bahia Azul, uma cidade do interior de Paris, como governanta de uma casa de um senhor, de um inventor, de um fabricante de brinquedos, o Lazarus Jam. Com essa proposta, com tudo isso, organizando tudo, em junho de 1937, então, a gente vai ver a família Solvelli deixando então Paris para ir até a Bahia Azul, para essa promessa, esse novo começo na vida deles. Um momento de felicidade, já que para eles Paris também passou a ser um lugar, uma cidade cinza, uma cidade escura, já que para eles Paris significava dificuldade após o falecimento do pai da família e do marido. Então a Simone, junto com seus filhos, vão para a Bahia Azul nessa esperança, nessa expectativa, fugir e finalizar, acabar com essa fase difícil da vida deles. Já que a gente entende que passou pelo menos de um ano ali da morte do pai e eles tentando sobreviver a todas as dificuldades que eles estavam passando já por conta das dívidas que o pai deixou como presente para a esposa e para os filhos. E então, no verão de 1937, a família Solvelli então começa a sua nova fase em Normandia, uma cidade onde fica localizada ali a Bahia Azul. E a gente vai então começar essa nova fase na família Solvelli. Assim que eles chegam ali na cidade, que eles se estabelecem ali na Bahia Azul, que era o local onde a Simone iria trabalhar, a Irene e sua mãe então já começam a arrumar ali a casa que eles iriam morar, que foi cedida a elas, né, pra estar morando enquanto a mãe trabalhava ali na casa do Lazarus. E ao mesmo tempo a gente vai ver o Dorian, gente. Ele é a criança da família, ele é o que não tem compromisso com muita coisa, ele tá descobrindo ali a sua nova paixão depois da chegada a essa nova cidade na Bahia Azul, em Normandia, sua paixão por geografia. E com essa nova paixão ele vai andando e vai conhecendo e nos apresentando então onde vai ser o local de trabalho da sua mãe, a Simone, que vai ser na casa do senhor Lazarus, que é conhecido como Cravenmoor, um local diferentão. No livro a gente vai ter então o Dorian então utilizando dessa nova paixão dele, nos contando como que é a geografia de Cravenmoor, onde que Lazarus mora, e a casa onde que a gente vai ver
a história vai ser ambientada em sua grande maioria, já que é o local de trabalho da mãe. O Dorian vai nos ambientar a esse local assim. Cravenmoor parecia mais um castelo, uma invenção com áreas de catedral, produto de uma imaginação extravagante e torturada. Um labirinto de arcos, torres, meios arcos e cúpulas pontilhadas no teto anguloso. A construção segue uma planta de forma de cruz, da qual brotavam as diversas alas. Dorian examinou atentamente a sinistra silhueta da residência de Lazarus Jane. Um exército de gárgulas e anjos esculpidos na pedra guardavam o friso da fachada como um bando de fantasmas petrificados à espera da noite. Então, a gente tem esse contraste no início, assim, da história, que é a gente vê o lado da família Salvelli, que eles estão ali vivendo um momento de felicidade, já que eles vão começar uma nova fase. E a gente vê, então, esse contraste com o local de trabalho. É um lugar bem sombrio, tem aquela vibe meio dark, trevosa, das trevas. Tem. E a gente começa a ficar com aquela intriga, aquela interrogação. É um momento tão feliz, e porque o ambiente está sendo carregado, esse peso do ambiente, onde vai ser o local de trabalho da família que agora vê como um recomeço. Eu que gosto de criar muita teoria, eu comecei já, mas por quê? Pra quê? Como assim? E é um ponto a ficar atento durante a história, tá? O Zafon, ele vai deixar essa áurea bem sombria. Tudo que tá relacionado ao Lazarus, que envolve ele, é bem sombrio, é bem, assim, duvidoso. Você questiona tudo que tá acontecendo, você não acredita 100% no que é. Você sempre vai colocando interrogações à frente pra tentar satisfazer aquela curiosidade e aquele temor que você tem, já que é tudo sombrio em volta dele. Mas depois desse momento que a gente tem de contraste, a gente vê e corta ali pra família se preparando para o jantar, para conhecer o Lazarus. Vai ser um jantar na casa lá em Cravenmoor, que a gente vai conhecer então Lazarus. A família tá ali, lindo, se organizaram então, felizes pro jantar. No caminho até a casa, a gente de novo tem esse contraste, eles sentindo essa coisa sombria ali até a casa do Senhor Lázaro. Quando chega no local ali na casa, eles entram e eles são recepcionados por algo muito estranho, tá? Foi por algo que eles assustaram. Quando a gente tava ali lendo, né, a gente falou, gente, que estranho. Aí, eles são recepcionados pelo Christian. O Lázaro vai nomear essa obra dele, não um brinquedo, mas uma obra diferente do Lazarus, que é um autônomo. Seria mais ou menos um exterminador do futuro? Sim. Um robô parece um ser humano de verdade. E aí a gente vai ver eles sendo recepcionados por isso, e eles já estranham, temem tudo, começa a questionar tudo, mas ao mesmo tempo a gente então chega o Lazarus dá aquela tranquilizada, eles vão iniciar a janta ali. E o Lazarus sempre transparece, o autor deixa bem claro que a mãe em específico, ela sente essa tranquilidade. O Lázaro traz pra ela e pros filhos uma tranquilidade. E aí, gente, a gente vai pra conversa, vai ter um jantar, e nesse jantar a gente vai ter a conversa onde o Lázaro vai apresentar quais serão as funções da Simone, também a Irene, já que pra terem os benefícios, a Irene também, né, pra poder, né, tipo, olha, eu vou te dar tudo, mas você tem que fazer um servicinho pra mim. E o que vai acontecer vai ser isso, o Lázaro vai explicar o que a Simone vai ter que fazer, o que a Irene vai fazer, e ao mesmo tempo os benefícios que eles irão ganhar por estar prestando esse serviço. Mas ao mesmo tempo, algo que é muito importante que a gente vai ver no livro, nesse momento, é que o Lazarus, ele vai frisar muito as proibições, coisas que a Simone não poderá fazer. É algo que eu falei assim, por quê? Aí no livro vai nos falar assim, tanto a fábrica quanto os quartos dos andares superiores eram proibidos, não deveriam entrar ali sob nenhum pretexto. As cartas, tá? Relacionado às cartas. A parte pessoal devia ser aberta no dia seguinte à recepção e prontamente respondida. A parte comercial ou oficial seria aberta no mesmo dia, mas respondida apenas uma semana depois. E ainda por cima, ela deveria entregar qualquer encomenda procedente de Berlim com o nome de um certo Daniel Hoffman a ele pessoalmente, e nunca sob nenhum pretexto poderia abri-la. A gente fica naquela interrogação, por que especificamente essa pessoa? Quem é esse Daniel Hoffman? O autor tá sempre deixando bem claro que tudo que envolve o Lazarus é bem questionável, é bem duvidoso. Então a gente começa a se perguntar, por quê? O que quer dizer? E junto
disso, dessa conversa, junto dessas interrogações que a gente vai fazendo, a gente vai conhecer então um pouco da história, na verdade, do Lázaro em relação à sua esposa. Porque nessa área onde que ele não se pode entrar, ali está a sua esposa. A gente então vai conhecer a história da esposa dele, que depois de uma viagem que eles tiveram, eles eram assim, um casal apaixonado, e depois de uma viagem em um continente, se eu não me engano, da Ásia, ela contraiu um vírus que fez com que ela ficasse só de mal a pior. Esse vírus, que é desconhecido para ele, fez com que ela ficasse de cama. Então, está nas mãos dele o tratamento e o cuidado da esposa acamada, que está há mais de 20 anos deitada na cama, mas ele está lá fielmente cuidando da sua esposa. Gente, tadinho. A história dele é muito triste, então a gente começa a meio que, tá, talvez essa vibe que o autor tá colocando, talvez seja isso, né? Porque a vida do garoto, a vida do moço não é fácil. Aí a gente começa a dar aquela amenizada pro Lázaro, já que ali a gente percebe que ele sofreu. A Irene, já que ela perdeu o pai, ela meio que foi uma conexão no sentido que ela entende o Lázaro e tudo que tá acontecendo na vida dele e por que ele se encontra neste estado. E aí, no meio, assim, dessa conversa toda, de tudo isso, a gente vai conhecer... o Lázaro vai contar sobre a Hannah. Hannah é a cozinheira da casa. Ela é a única que vive ali junto com o Lázaro, que fica durante a semana ali na casa de Craven Moor. Então, a Simone, ela vai trabalhar na casa, mas ela não dorme, não convive com Lazarus ali dentro da casa. Ela vai morar na casa do Farol. É próximo à casa do Lazarus, mas não é a casa do Lazarus. A única pessoa que trabalha lá e fica passa a noite lá é a Hannah. Então, a gente vai conhecer saber que existe uma outra pessoa que trabalha ali e que essa menina, vamos supor, ela tá mais íntima, ela tá bem mais dentro da casa do que a família Solvelli. Na volta, quando acabou o jantar, eles estão decidindo então voltar para casa, a família Solvelli. Eles estão voltando, saindo da casa do Lázaro para ir para casa. A gente tem um acontecimento ali, tem um evento ali, uma situação que é algo assim, que o Dorian mostra e a gente vê junto com o Dorian que assim... Então, tem algo estranho realmente acontecendo. Ali a gente decreta que tem algo estranho, só que a gente não consegue identificar o que. Mas sabemos que algo estranho está acontecendo. No livro vai nos falar assim: foi então que, quase por acaso, Dorian teve a impressão de ver o impossível. Quando passou na frente de uma das luminárias bruxelantes, as silhuetas de seus corpos apareceram projetadas na parede. Normal, né, gente? Todas menos uma, a de Lázaro, cujo rastro na parede era invisível, como se uma presença fosse miragem. E ele vai finalizar essa frase, tá? O Lázaro falando, percebeu que o Dorian viu essa coisa estranha. O Lázaro, então, ele vai falar: não acredite em tudo que você vê. Pronto. Como assim não acredito em tudo que eu vejo? E ali a gente vai começar. Por que ele não tem sombra? Será que sombra tem a ver? O que sombra? Por que a sombra? A gente tá sendo só apresentado pra essa ambientação, esses personagens, esse local que vai ser ambientado a nossa história. Logo depois a gente vai cortar ali pro próximo dia, onde a Irene irá conhecer a Hannah. Uma menina maravilhosa, uma menina feliz, uma jovem menina que, para ajudar os pais, que é da região, ela trabalha na casa do Lázaro e o Lázaro sustenta, ajuda financeiramente a família. A Irene vai conhecer a Hannah então, já comprando a ideia, você é minha amiga, apresenta a cidade pra Irene e elas começam então realmente a ter diálogos, como se assim, bem do nada, assim, começaram a conversar, a conhecer e simpatizar uma com a outra. E aí a gente vai ser apresentado ao primo, né, da Hannah, o Ismael, que é então o nosso autor da carta. Isso não é um spoiler, viu, gente? Isso vai ser apresentado, a gente vai lendo, a gente já ali no início do livro a gente entende então que o autor da carta é o primo da Hannah, e a gente percebe desde o início que houve um interesse amoroso entre os dois, né? Irene e Ismael se olharam diferente. E ali, gente, a gente vai entender que o Ismael, ele era órfão e era cuidado pela família da Hannah após a tragédia que houve, a perda dos pais dele. Ajudava o tio na pescagem, gostava, então passava muito tempo no mar, quando voltava, né, era meio solitário, e ele gosta da Irene, e a gente fica assim, menino, então quer dizer que nós vamos ter um romance. Os personagens principais serão então Lázaro, a família Solvelli, a Simone, a Irene e o Dorian, a Hannah e o Ismael. Será o círculo social que a gente vai ter, já que os acontecimentos
irão circundar esses personagens. Eu nem sei se essa palavra tá correta. Então, conversa vai, conversa vem, simpatizando entre eles ali. O Ismael e a Irene resolvem dar, assim, aquela continuada. Eles começam a ficar bem próximos um do outro. E uma dessas conversas, em uma dessas aventuras que eles vão vivendo juntos, no dia a dia ali, na cidade, na Bahia Azul, o Ismael vai contar a história, vai nos explicar então o porquê as luzes de setembro. E a gente tem que entender que as luzes de setembro é uma história muito importante pro livro. O Ismael vai nos contar assim, diz a lenda, se quiser chamá-la assim, que uma noite no final do verão, durante o baile de máscaras da cidade, todo mundo viu quando uma mulher mascarada pegou um veleiro e partiu pelo mar. Alguns dizem que ia a um encontro secreto com o amante na Ilha do Farol. Outros que estava fugindo de um crime inconfessável. Na verdade, todas as explicações são boas porque ninguém soube realmente quem era. Seu rosto estava coberto por uma máscara. No entanto, uma terrível tempestade desabou de repente enquanto ela cruzava a baía e estraçalhou o barco contra as pedras. A misteriosa mulher, sem rosto, se afogou, mas nunca encontraram um corpo. Dias mais tarde, a maré devolveu apenas a máscara desfeitas pelas pedras. Desde então, o povo diz que nos últimos dias de verão, ao anoitecer, aparecem umas luzes nos lados da ilha. É algo bem estranho. É como se fosse uma lenda urbana. É o ponto sobrenatural que a gente começa, junto com o que aconteceu com Lázaro, ali que a gente vai estranhando, que vai nos envolvendo durante a história. E nós, então, logo depois a gente corta. A gente tem um corte, assim, porque a gente vai sempre seguir a perspectiva da Irene. A gente vai sempre... A Irene que vai nos levando, nos contando tudo, sabe? Toda a descoberta nossa como leitor é feita através da Irene. Então tudo que ela descobre, a gente descobre. De repente a gente é cortado para uma perspectiva da Hannah. A gente vai ver a Hannah ali em Cravenmoor indo dormir durante a noite. Ela então está dormindo. Ela foi dormir, trabalhou, depois de seus dias de trabalho ali na casa, ela foi dormir. E ela sempre deixou bem clara, a Hannah, que ela não gostava do local. Ela sempre odiou a casa, porque ela fala que a casa durante a noite ela faz muitos barulhos estranhos. Já que a casa toda é cheia de brinquedos, ela é assim um enigma por completo. Você tem brinquedos por toda a casa, na estrutura, nas paredes. Então assim, a Hannah não gosta daquela. Acontece que nessa noite em específico ela foi dormir, mas ela acordou com muito susto, ouvindo um barulho muito alto e ela foi ver ali. Ela entrou num quarto pra tentar parar esse barulho. E nesse quarto ela viu que era a janela batendo, porque estava aberta, estava chovendo lá fora, estava fazendo muito barulho, muito vento, então estava batendo. Ela foi e fechou a porta. Quando ela virou e ela analisou, era um quarto muito estranho. A gente, leitor, a gente percebe que é um dos locais proibidos pelo Lázaro a todos que trabalham lá naquele local. E ela entrou porque estava fazendo barulho, ela queria parar. Ela olha o quarto, ela estranha, ela nunca tinha ido para aquele quarto, então a gente começa a ver esse novo lado da casa e começa então a aparecer coisas estranhas. Ela olha na parede e ela percebe que na parede tem cortes de jornais de uma tragédia, de um incêndio que houve em Paris numa loja de brinquedo, num depósito de brinquedo, uma tragédia com um menino que foi encontrado, que estava sendo maltratado pela mãe. E o quarto em si era um quarto que aparentava ser de uma criança, de um menino pequeno. E a gente estranhou demais, a gente falou, eita. E a Hannah, ela cisma que ela ouviu algo, que alguém estava chamando. Ela, seguindo esse negócio, ela então vai até um potezinho, e nesse potezinho tem algo preto lá. Ela seguindo isso, ela vendo que a voz estava parecendo que era aquilo, ela foi abrir, queria ver o que era. No abrir isso, ela simplesmente libertou ali uma sombra. Foca na sombra, gente. A gente já vê com essa vibe que parece uma sombra que deseja o mal, que vai fazer mal. E a gente ali vê uma coisa muito estranha, que é o que a Hannah começa a correr pela sua vida. Essa sombra vai atrás dela e a gente vai finalizar o corte da Hannah com a Hannah numa floresta que tem em frente à casa, né, que separa a casa de qualquer lugar ali da cidade, e a Hannah sumiu. A gente simplesmente entende que a Hannah estava lutando contra essa sombra, e essa sombra fez algo com a Hannah que
fez ela sumir. E a gente fica, onde está Hannah Montana? E aí começa as interrogações do livro, e ele, a partir dessa tragédia, desse sumiço, a gente começa então a ver que a história começa a desenrolar então os pontos de suspense, os pontos da história que levam pro sobrenatural da história, a gente vai ser então apresentado. Toda essa tragédia que a gente finaliza com a Hannah sumindo, a gente tem então um corte. A gente vai então pra família Solvelli novamente, voltamos pra Irene. E a gente vai percebendo ali também, a gente vai conhecendo, vai vendo a relação da mãe, a Simone, com o chefe, o Lázaro. Gente, entre aspas, 2 viúvos. A gente começa a perceber, sim, que Simone e Lázaro talvez possa se desenvolver um relacionamento ali, será? Não sabemos. E aí, em um desses diálogos, o Lázaro, então, nessa intimidade que eles começam a desenvolver, o Lázaro conta a história dele. A história do Lázaro, assim, vai ser algo bem diferente. Nós teremos, então, um momento bem longo de história do personagem, em que, sim, ele fala que ele era um menino que passava por certas dificuldades, mas, tipo assim, que a família dele era bem equilibrada, vamos colocar assim. O pai motivava eles a trabalhar, ele e os irmãos deles a trabalharem pra sempre estar ajudando financeiramente a casa. E a mãe tinha aquela perspectiva que, não, você tem que buscar algo diferente, você tem que ser feliz. Só que ele tinha um amigo no prédio ali, onde ele morava, que esse menino não tinha isso. E esse menino em específico, ele sofre muito na mão da mãe dele, já que chega um momento em que a mãe dele prende esse menino no sótão por conta de um brinquedo. Acontece, assim, algo pavoroso com esse menino. A mãe, ela morre e ele tá lá dentro, preso no sótão da casa. Porque a mãe fala que o brinquedo que ele fez, o brinquedo que ele queria, que utilizar brinquedo, não era algo bom, não era algo sagrado. E ali ele fica preso e é uma tragédia ali dentro da região. E a história contada por Lázaro fala que ele vendo isso, ele se sentiu muito motivado e ele, sendo amigo dele, ele decide então criar um brinquedo. Ele quer fazer com que o amigo dele possa ser feliz, poder brincar com tudo. E ele não quer mais que as crianças tenham a mesma coisa que aconteceu com esse amigo dele, de não poder brincar. Nesse propósito, ele decide se tornar um inventor de brinquedos. Essa é a primeira versão da história de Lázaro, tá? Só pra você ficar aí na curiosidade. A gente vai ter, sim, diversas versões da história do Lázaro. Essa é a primeira que a gente tem. A gente lendo, a gente fica, será que esse Lázaro não é essa criança? Conhecendo a estrutura que o autor tem, nunca que a primeira história é a história verdadeira. E aí, gente, a gente então vai ver nesses lados. A mãe tá desenvolvendo uma relação muito interessante com seu chefe. A gente tem essa áurea sendo desenvolvida. As perguntas não foram respondidas. O que aconteceu com a Hannah? O que é essa sombra? E assim, esses acontecimentos de sombra vai circulando a história. A gente vai vendo que em relação à sombra tem alguma coisa. O Lázaro também quer que uma das funções da Simone é ela organizar certas obras relacionadas a algumas literaturas. E por conta desse requisito, ela foi contratada, a Simone. Vendo assim por cima, a gente tem em específico o momento em que a gente percebe que o Lázaro, ele tá fazendo uma pesquisa relacionada a alguma coisa com sombras. Aí vem mitologias, lendas, tudo relacionado às sombras. Então a gente começa a se perguntar, Lázaro não tem sombra? Por que ele tá fazendo pesquisa de sombra? O que é aquela sombra que foi atrás da Hannah? E aí, gente, a vida vai rolando normalmente, vai acontecendo. Aquela tragédia com a Hannah, de sumiço dela, é como se nada tivesse acontecido. Do nada a gente tem um corte pra a Irene. A Irene tá ali convivendo agora com essa nova paixão dela, que é o Ismael. E o Ismael com a Irene. O Ismael, então, ele vai contar pra Irene que ele, ouvindo a história das luzes de setembro, ele foi até o farol, a Ilha do Farol, pra ver se ele descobrisse o que é as luzes, ou então se ele achasse o corpo da mulher que se perdeu ali, que morreu ali. E ele acaba achando um diário que estava, né, totalmente ali destruído, mas que dava para se ler algumas coisas. E ele entrega então esse livro, esse diário, pra Irene, pra ela ler e ver se ela acha alguma coisa de interessante. E esse diário vai ser o diário da Alma Matisse. Essa Alma Matisse, então, vai ser a mulher que morreu
ali na lenda da Luzes de Setembro. A gente vai então tendo mais esse ponto. Quem é essa Alma Matisse? Quem é ela? O que é essa mulher? De onde que ela saiu? Por que ela foi pro farol? Será que essa história é real? A gente começa a ter essas diversas perguntas envolvendo a história. De repente, a gente vai descobrir que a Hannah, ela não só sumiu, como ela veio a falecer. A gente, leitor, a gente começa a perguntar, eita, peraí, então aquela sombra matou a Hannah. E esse evento, a morte da Hannah, é o que vai desencadear todo o desenvolvimento da história, que é o estopim, já que a morte dela vai trazer certos questionamentos em que o Ismael e a Irene vai começar a tentar responder. Eles fugigando ali, eles entretidos ali na história, e eles começando a pesquisar. A gente então vai conhecer a história do Lazarus. A gente vai entender então que o Lazarus, ele está envolvido com uma maldição, vamos colocar assim. E essa maldição na vida dele se estendeu à família Solvelli, colocando então a família, a Simone, o Dorian e a Irene em risco, já que o Lazarus começa então a olhar para Simone com outros interesses. E a gente então entende que essa sombra que matou a Hannah tem relação com o Lazarus e sua história. Então a gente vai ver então todo esse desencadear de acontecimentos, e a gente então vai descobrir o que é essa maldição. Quem é verdadeiramente Lazarus? O que é essa maldição? Quem é Alma Matisse? Qual é a importância dela? E qual que é a relação desses personagens com essa lenda de As Luzes de Setembro? E o livro vai nos findar, gente, num momento assim bem interessante. Depois de todos os acontecimentos, depois de todas as respostas, eu não vou contar o final, mas a gente vai ter um final tão interessante. A gente vai ver o futuro deles ali numa carta final da Irene pro Ismael. Então assim, os personagens, os livros, diferente do livro anterior, né, O Palácio da Meia-Noite, esse livro não vai ser somente um curto período de tempo. Esse livro vai acontecer assim durante um período muito grande. A gente vai ter meses, anos acontecendo aqui de uma forma bem rápida, né? Mas a gente vai ver que tem um desenvolvimento maior. Então a gente vai ver ali um aprofundamento ali na história de alguns personagens, nem todos. Nesses livros do autor, ele não foca em aprofundar os personagens, mas somente as histórias dos personagens importantes ali. E nesse livro vai ser o Lazarus. Os personagens são muito interessantes, eu gostei muito, eles são bem assim intrigantes, a história é intrigante. É uma história que, eu vou ser sincera, o início dela foi bem difícil de começar, mas depois a gente pega o pique e a gente vai perceber sim, gente. Assim como qualquer autor, vai ter a formulazinha. Esse livro vai seguir a mesma dinâmica dos outros. A gente tem um círculo de crianças aqui, de adolescentes, né, entre 14 e 16 anos, que eles vão ser os personagens que irão levar ali a história. A gente vai lá, juvenil, né, a gente entende. Mas o interessante é que aqui a gente vai ter envolvido, então, a mãe. A mãe vai estar também envolvida nessa história. É interessante a gente perceber essa diferença de como que os adolescentes aproximam, abordam aquele problema, e como a mãe aborda aquele problema. E a gente tem que entender também que o livro aqui, a gente vai ter um ponto de magia sim, tá, gente? Aqui é bem nítido, desde o início a gente vai ter esses fatores sombrios. Eu gosto de falar sobrenatural, e assim, o autor não me decepcionou. Ele realmente fez diversas cenas cinematográficas muito boas. Eu vou ser sincera, pra eu ler livro, na verdade, eu tive que ouvir o audiobook, porque eu não consegui parar pra ler, assim, sentar e ler. Mas é um livro super confortável, porque tava ali no final do semestre, então tava com muita coisa. Mas eu queria ler, eu queria saber o que estava acontecendo na história, então eu ouvi o audiobook. E assim, é um livro muito interessante, tem esses fatores. É juvenil, gente. Não vai ser aquela coisa, uau, meu Deus. Mas vai ser um livro que vai sim trazer um desenvolvimento muito interessante e vai te cativar, vai te prender ali durante a história. A gente vai ver uma história cheia de mistérios envolvida, e esse fator do mistério foi algo que me intrigou muito, e é linkado com o Lazarus. Então a gente vai ver esse fator sendo desenvolvido, e a gente vai tentando entender, a gente vai se perguntando. Eu, durante todo o livro, esses pontinhos laranjas, esses post-its laranjas que eu tô aqui, são minhas interrogações em relação a, não, pera, por que tá acontecendo isso? E o autor, ele vai
colocando pontos a serem olhados e analisados de uma forma que vai te trazendo muita curiosidade em relação aos personagens e à história. Isso foi algo que me cativou muito dentro da história. E aquela coisa, né, gente? Ele é muito bom em escrita de suspense. É uma obra que vale muito a pena. Se você, por exemplo, está aí numa dificuldade de manter uma leitura, tá na ressaca literária, eu te recomendo esses livros. Eu que estou lendo um atrás do outro do autor, eu começo já a perceber certas coisas que me dão picuinha, já que, por exemplo, eu já sei como é que vai funcionar o desenvolvimento do mistério, as histórias, como vai ser nos contado e apresentado. Então, assim, isso já tem, assim, eu já tenho até ficado incomodado. Eu recomendo esse livro pra você. Se você já leu esse livro, deixa aqui nos comentários. É isso, gente. O vídeo de hoje é esse, um pouquinho sobre a Luzes de Setembro, do nosso autor do ano, o Carlos Ruiz Zafón. Se você gosta desse tipo de conteúdo, não esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar com seus amigos, pedirem para que eles se inscrevam no canal, porque é muito importante, assim também como curtir esse vídeo, porque é muito importante, porque aí o YouTube entende que você gosta desse conteúdo. Então compartilhe com seus amigos e a gente se vê então no próximo vídeo, no próximo livro do autor, e até mais.